Hoje iremos apresentar um podcast sobre alterações cromossômicas na meiose. Fomos orientados pela professora Pamela e somos alunos da ETEC professora Maria Cristina Medeiros. Bem, e o que são as alterações cromossômicas estruturais? São aquelas que envolvem modificações na morfologia do cromossomo e podem ser deleções, duplicações, inversões ou translocações, ocasionadas pela perda ou inversões nucleotídicas, ou também numérica, em consequência à falta ou excesso de cromossomos nas células, anormalidade denominada de aneuploidias. Essas alterações podem ser danosas ao indivíduo, influenciando a formação do fenotipo. Normalmente, as alterações cromossômicas estruturais acontecem por erros no processo de meiose ou por alguns agentes que causam dano ao material genético. Esses problemas no cariotipo podem acontecer durante a formação dos gametas, na meiose motivada por eventos de permutações, separação de cromossomos homólogos e separação de cromátides irmãs. Na espécie humana, por exemplo, contendo 46 cromossomos, 22 pares autossômicos e um par alossômico sexual, XX mulher e XY homem, as mutações podem originar distúrbios fisiológicos quando relacionados ao par sexual, ou também orgânicos, não ligados ao par sexual. Uma das mais comuns é a síndrome de Down. Mas o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é um tipo de aneuploídia, ou seja, uma alteração no número de cromossomos de determinadas células. Um exemplo de aneuploídia são as trissomias, em que o cromossomo que normalmente aparece aos pares aparece em triplicata. Durante a fertilização, se um gameta apresentar trissomia, essa característica será transmitida às demais células embrionárias por meio de processos de mitose. A síndrome de Down é conhecida também como trissomia do cromossomo 21 ou trissomia 21, pois ela apresenta o cromossomo 21 em triplicata. Enquanto as células somáticas normais possuem 46 cromossomos, num indivíduo com síndrome de Down, elas possuem 47 cromossomos. As diferentes formas da síndrome de Down. A primeira delas é a trissomia simples, que é a mais comum, com uma prevalência de 95% dos casos e caracteriza-se pela presença de um cromossomo 21 livre. A trissomia simples tem ocorrência casual, e a não disjunção dos cromossomos na trissomia simples geralmente tem origem durante o processo de meiose, em que o cromossomo 21 não se separa, permanecendo os dois em uma mesma célula. A translocação apresenta uma prevalência menor que a trissomia simples, ocorrendo em cerca de 3 a 4% dos casos. A translocação pode ser casual ou herdada. Ela é caracterizada pela presença do par do cromossomo 21 e composta de mais um cromossomo 21 ligado a outro, que é geralmente ao cromossomo 14. As manifestações da síndrome, nesse caso, são semelhantes às das trissomias simples. O mosaico é a forma mais rara, ocorrendo em apenas cerca de 1 a 2% dos casos e também apresenta ocorrência casual. Nesse caso, os gametas apresentam 23 cromossomos e dão origem a uma célula com 46 cromossomos. No entanto, nas próximas divisões celulares, ocorre a não disjunção do cromossomo 21 e a célula apresenta 47 cromossomos. Com base nisso, essa característica passa a ser transmitida às demais células. Assim, o indivíduo apresentará células com 46 e 47 cromossomos. Características da síndrome de Down. O indivíduo portador da síndrome de Down pode apresentar alguns traços físicos característicos, sendo eles o rosto arredondado, os olhos amendoados, a boca pequena e a língua grande e protuberante, mãos e pés pequenos, baixa estatura e o pescoço curto, porém largo. Problemas associados à síndrome de Down. O portador da síndrome de Down apresenta maior probabilidade de desenvolver alguns problemas de saúde, como deficiência intelectual de gravidade variável, hipotonicidade, falta de força muscular e dificuldades motoras, problemas de audição, respiração, visão e fala, distúrbios do sono, obesidade, distúrbios da tireoide, doenças como leucemia, Alzheimer e doença cardíaca estrutural, cardiopatia congênita e diabetes. Tratamento da síndrome de Down. A síndrome de Down, infelizmente, ainda não possui um tratamento específico.
No entanto, uma assistência médica adequada, um acompanhamento com profissionais de diferentes especialidades, como por exemplo fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas, além das terapias complementares como ecoterapia feita com cavalos e a hidroterapia feita normalmente dentro de piscinas, são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo portador da síndrome de Down. Trouxemos a vocês um relato de um pai de uma portadora de síndrome de Down. Em 15 de julho de 1981, Débora chegou à nossa casa. Nascida com a síndrome de Down, trouxe consigo muito temor e apreensão aos nossos pais, Margarida e Robério. Como ouvi dezenas de vezes ao longo da vida, Débora representou, na época, o fim do sonho do filho perfeito. O contexto familiar era o pior possível, pois além da surpresa da síndrome, nosso avô, Maneco, faleceria dali a poucos dias, vítima do câncer. O tempo passou e a menina foi se desenvolvendo. Ingressou em escolas regulares, não sem alguns percalços, mas inabalável seguiu. Terminou o primeiro grau e, anos depois, tornou-se a primeira pessoa com síndrome de Down na América Latina a concluir o curso de magistério. Nascia a professora Débora. Privilegiados os seus alunos, disse o pai. E agora vamos explicar um pouco dos 4 tipos básicos de alterações cromossômicas estruturais. Em primeiro, tem as deleções. As deleções são alterações cromossômicas, em que parte do cromossomo é perdida. Consequentemente, ocorre a perda do material genético. As duplicações. A duplicação acontece quando um cromossomo perde uma porção do seu material genético, e essa porção liga-se a uma cromátide irmã, formando um segmento extra. O cromossomo, assim, fica com a porção repetida. Há também as inversões, que, como o próprio nome sugere, são alterações que ocorrem quando uma porção do cromossomo se separa, mas se une novamente ao cromossomo de maneira invertida. Podemos classificar a inversão em 2 tipos. Tem a pericêntrica, que acontece quando a região que sofre a inversão envolve o centrômero, e a paracêntrica, que acontece quando a região invertida não envolve o centrômero. Translocações. Nas translocações, uma porção do cromossomo é passada para outro cromossomo não homólogo. Podemos citar 2 tipos principais de translocação. Translocação recíproca ocorre na troca de porções entre 2 cromossomos. Translocação robertsoniana envolve cromossomos acrocêntricos, ou seja, cromossomos que possuem um braço bem maior que o outro por causa da posição do centrômero. E observa-se nesse caso que o braço curto de um cromossomo e o braço longo de outro quebram-se, depois ocorre a troca, dando a origem a um cromossomo com 2 braços longos e com 2 braços curtos. Estes geralmente se perdem. É isso, beijo, tchau!